Desbravadores, todo mundo lembra o que é uma substância simples? Todo mundo lembra que existe para nós uma matéria chamada de alotropia? É esse assunto, galera, que nós vamos tratar nessa aula, e ao término dessa aula seria importante que você lembrasse quais são os elementos que formam a alotropia, o que é exatamente esse fenômeno chamado de alotropia, e ela está preparada com muito carinho para vocês. Bora ver? Roda a vinheta pra gente, vamos lá! Então existe para nós, galera, um fenômeno chamado de alotropia, que eu preciso que você perceba primeiro esse detalhe. O fenômeno de alotropia é um fenômeno que acontece apenas com substâncias simples. Professor, o que é mesmo uma substância simples? Todo mundo lembra, galera, que substância simples é aquela que apresenta para nós átomos de apenas um elemento químico, que uma substância chamada de substância composta é aquela que vai ter dois ou mais elementos diferentes ligados entre si. Tudo bem para todos? Deu para enxergar aquilo que é uma substância simples? Deu para enxergar o que é a substância composta? Deu para lembrar? Então, novamente, existem para nós, galera, que é muito importante que você perceba, 4 elementos que têm a maior tendência de aparecer falando de alotropia. Quais são eles, Eva? Para nós o que nós chamamos do oxigênio, o carbono, o enxofre e o fósforo. Esses 4 elementos são aqueles que mais aparecem em provas quando nós temos esse tema falando sobre alótropos. Vamos ver então? Bora lá, vem comigo. Ainda nessa parte de alotropia, existe um elemento químico chamado de oxigênio que ele forma para nós dois alótropos. Para nós, galera, existe o gás oxigênio, que seria importante que nós lembrássemos que o símbolo seria O2. E existe também para nós o que nós chamamos do gás ozônio, que o símbolo do gás ozônio para nós é o O3. O ozônio, galera, O3, é aquele que existe na estratosfera, no que nós conhecemos lá como uma camada de ozônio. Professor, já deu para perceber o quê? Que a atomicidade deles, Eva, são diferentes. Eu percebi, Eva, que o gás oxigênio vai ter O2, ou seja, 2 átomos de oxigênio, e o gás ozônio O3. Uma outra, galera, mudança que nós temos aqui também é na geometria molecular desses dois compostos. O gás oxigênio tem essa estrutura chamada de linear. Essa é a estrutura do nosso gás oxigênio. O gás ozônio, se você lembra, se você viu ligações químicas, ele vai ter duas ali para nós, ligações covalente comum, ou uma dupla ligação, e uma ligação covalente dativa. Essa geometria, se vocês lembrarem, ela tem para nós uma nomenclatura de angular. Toda geometria que tem mais ou menos essa representação, ela é chamada de angular. Eis aqui novamente, galera, os nossos dois alótropos do gás oxigênio, alterando para nós a atomicidade e a estrutura, para nós que nós chamamos de geometria molecular. Tudo bem para todos? Olha o próximo exemplo. Existe também, galera, o tipo de alotropia ou os alótropos do elemento químico chamado de carbono. Importante lembrar, galera, o elemento carbono, ele apresenta para nós 3 alótropos, chamado de carbono grafite, chamado de carbono diamante e carbono fulereno. Professor, uma dúvida, diga aí. O que é o carbono grafite, Eva? Galera, é o que nós utilizamos lá, dependendo, na nossa lapiseira, no nosso lápis, é o carbono grafite. Então ele tem uma fórmula, uma estrutura mais simples, talvez igual vocês estejam percebendo aqui, ó. Então para nós, essa é a estrutura do que nós conhecemos como carbono grafite. Professor, está mudando o que do carbono diamante? Olha o carbono diamante, galera. Muda o que nós chamamos do arranjo espacial. A estrutura deles, elas são diferentes entre si. Quando você pega o carbono fulereno, ele aparece com a representação de C60. Para nós, são os 3 alótropos do carbono, chamado de carbono grafite, chamado de carbono diamante e chamado de carbono fulereno. Repare novamente, o que está mudando de um para o outro é o que nós chamamos do arranjo espacial, da estrutura basicamente de um para o outro. Tudo bem para todos? Um outro alótropo que é muito importante que você conheça é o que nós conhecemos, galera, como o fósforo. Todo mundo lembra para nós que o fósforo tem um símbolo representado pela letra P? Aí você me pergunta ainda, professor, por que pela letra P? Porque o nome, galera, fósforo, ele se escreve, tá, com PH, pós-poro. Tudo bem para todos? Eu acho que todo mundo já viu algum nome com PH, Rafael, Sofia, Pílipes, a Potótica, né? Era escrito com PH e essas coisas assim. Professor, o que eu preciso lembrar, Eva? Você precisa lembrar que existe para nós o que nós chamamos dos alótropos do fósforo, chamado, galera, de fósforo branco e fósforo vermelho. O fósforo branco, ele tem uma forma definida. Ele para nós aparece com a representação P4.
Professor, e o fósforo chamado de fósforo vermelho? O fósforo vermelho, galera, ele tem uma representação chamada de PN. Esse N é porque essa estrutura ela vai se repetir várias vezes. Professor, mas o que muda de um para o outro? O que está mudando para nós, galera, seria o que nós conhecemos como a propriedade específica desses compostos. A densidade, a temperatura de fusão. Se você olhar, ó, a densidade do fósforo branco está aparecendo ali para nós, 1,82. Se você olhar por acaso a densidade do fósforo vermelho, nós estamos colocando 2,38. Então está mudando a densidade, ponto de fusão, propriedade específica da matéria. E é importante que você perceba também. Nós temos novamente, galera, se você representar, substâncias formadas aqui ou conhecida como substância simples. O P4 e o PN. Tudo bem para todos? Esse aqui é o nosso alótropo do fósforo. Olha o do enxofre, galera. Essa é chamada novamente de alotropia do enxofre. Você precisa lembrar, galera, que existe para nós dois alótropos chamado de enxofre rômbico ou enxofre monoclínico. Professor, novamente, por que esse S, Eva? O enxofre, galera, ele vem do nome em latim chamado de sulfur. Então, para nós, por isso o símbolo do elemento químico enxofre é S. O que eu preciso que você perceba? Existem novamente, igual nós havíamos dito, o enxofre rômbico e o monoclínico. Repare, galera, o que está mudando para nós, ó, a densidade entre esses dois e a temperatura de fusão. Novamente, a propriedade específica está mudando. Existe uma outra representação, que são essas duas aqui, ó, chamado de enxofre rômbico e enxofre monoclínico. O enxofre rômbico, galera, igual vocês estão vendo, ele tem uma estrutura cristalina. Dá para ver isso? Ele é todo ali mais ou menos uniforme, uma espécie de um octágono. Dá para ver? E o enxofre monoclínico é um monte de fiapo, ó. Dá para ver essa ideia? Basicamente, essa é a diferença que existe entre esses dois. Sumiu novamente. Professor, o que eu preciso perceber? A fórmula, galera, entre os dois também aparece para nós como S8 e S8. A diferença é que em uma prova iria aparecer assim, ó. S8 apareceria rômbico, como se fosse, tá? A abreviação de rômbico. Então, enxofre rombe. E a mesma coisa, o monoclínico apareceria S8 mono. Professor, o que é esse mono? Para o aluno lembrar da nomenclatura conhecida como monoclínico. Lembre, galera, desse detalhe. Lembra basicamente o que é alotropia, porque pode surgir na prova de vocês. Então, toma cuidado, galera, para não confundir o nome alótropo com isótopos. São coisas totalmente distintas. Para nós é um outro assunto, é uma outra matéria que provavelmente vocês assistirão em uma outra aula aí. Beleza? Essa é a nossa aula, galera, chamado ou conhecida como alotropia. Eu espero que vocês curtam, deixa o like, inscreva-se no canal e a gente se encontra posteriormente. Um beijo, galera. Tchau, tchau.